O sol nascia devagar sobre o Vale do Mucuri naquela manhã de janeiro de 1954, tingindo de laranja as colinas secas que cercavam as fazendas entre Malacacheta e Capelinha. José Leite, 42 anos, ajustou o chapéu de couro enquanto observava as terras que se estendiam até onde a vista alcançava, terras que seu pai havia tomado, terras que ele mesmo havia tomado, terras que seus filhos tomariam. Na varanda da casa grande, seu cunhado Sebastião fumava um cigarro, alheio ao destino que o aguardava. Uma discussão banal sobre cerca de divisa havia escalado nas últimas semanas. Palavras duras foram trocadas na feira. Olhares desafiadores durante a missa. Sebastião havia cometido o erro fatal de questionar publicamente a honra de José Leite. Quando o tiro ecoou pela manhã silenciosa, os trabalhadores da fazenda nem levantaram os olhos. Sabiam. Todos sabiam que ninguém contrariava um Leite e vivia para contar a história. O corpo de Sebastião foi encontrado de bruços no curral, 3 balas nas costas. A viúva empacotou seus pertences naquela mesma tarde e partiu com os filhos pequenos para Teresina, sem olhar para trás, sem pedir justiça, porque no Vale do Mucuri não havia justiça que alcançasse os Leite. Eram 4 irmãos no núcleo duro da família. José Leite, o mais velho e calculista, que planejava cada movimento como se movesse peças em um tabuleiro de xadrez ensanguentado. Adécio Leite, 38 anos, a mente brilhante por trás das operações, capaz de convencer um delegado de que o céu era verde e de que os múltiplos assassinatos eram apenas coincidências trágicas. Alírio Leite, 35 anos, o executor implacável, homem de poucas palavras e muita violência, que não hesitava em apertar o gatilho independentemente de quem estivesse na mira. E Antônio Nunes Leite, o Toninho, 32 anos, o mais impulsivo dos 4, que transformava qualquer desaforo em sentença de morte. Ao redor desse quarteto gravitavam primos, sobrinhos, capangas e pistoleiros, formando uma rede de terror que se estendia por dezenas de fazendas entre Minas Gerais e Bahia. A década de 1960 foi marcada por uma expansão territorial sem precedentes. Os Leite não compravam terras, tomavam. O método era sempre o mesmo e terrivelmente eficaz. Chegavam armados até os portões de uma propriedade que cobiçavam, geralmente acompanhados por 4 ou 5 pistoleiros. A proposta era apresentada ao dono com uma simplicidade brutal. Você assina a escritura por 1/10 do valor, ou sua viúva assina amanhã de graça. Alguns tentaram resistir nas primeiras vezes. Manuel Rodrigues, dono de uma fazenda de café próxima a Santa Maria do Suaçuí, recusou-se a entregar suas terras em 1967. Disse que preferia morrer a ver décadas de trabalho roubadas por bandidos. 3 dias depois, Manuel, sua esposa e seus 2 filhos adolescentes foram encontrados mortos em suas camas. A casa havia sido incendiada, mas os corpos mostravam marcas de tiros antes do fogo. A mensagem estava clara. Resistência não seria tolerada. Piedade não existia no vocabulário dos Leite. Em 1972, um geólogo descobriu indícios de minério de ferro em uma propriedade próxima a Capelinha. A notícia se espalhou rapidamente, como fogo em capim seco. Adécio Leite tomou conhecimento da descoberta antes mesmo do dono da terra, um fazendeiro chamado Antônio Bernardes, que havia herdado aquelas terras de um tio falecido no Maranhão. Bernardes era um homem simples, criador de gado, que mal sabia ler e não entendia nada de mineração. Quando os Leite apareceram oferecendo 50 mil cruzeiros pela propriedade avaliada em $500 mil, Bernardes riu. Achou que era brincadeira. O riso morreu em sua garganta quando Alírio Leite colocou o cano de uma Winchester calibre 44 contra sua testa. Vocês têm até amanhã ao meio-dia para sumir daqui. Se ainda estiverem por perto, vou caçar você, sua mulher, seus filhos, seus primos, seus tios. Vou acabar com sua árvore genealógica inteira. Bernardes não esperou o amanhecer. Às 3 da madrugada, ele, a esposa grávida e 4 filhos pequenos partiram em uma carroça velha, levando apenas as roupas do corpo.
A família inteira se mudou para São Luís e nunca mais pisou em Minas Gerais. As terras foram registradas em nome de Adécio Leite uma semana depois, com documentação impecável fornecida por um tabelião que sabia o preço de contrariar a família. A crueldade dos Leite não tinha limites definidos por moral ou humanidade. Em 1975, uma senhora de 68 anos chamada Dona Francisca recusou-se a vender sua pequena propriedade em Catequese, terra que pertencia à sua família há 3 gerações. Era tudo o que ela tinha, o lugar onde seus pais estavam enterrados, onde ela havia criado seus filhos, já todos adultos e morando longe. José Leite tentou a compra, ofereceu dinheiro, depois ofereceu ameaças. Dona Francisca, apoiada em sua fé católica inabalável, disse que preferia morrer em sua terra a vendê-la para assassinos. Os Leite levaram sua declaração ao pé da letra. 3 homens invadiram a casa ao amanhecer. Arrastaram a idosa para o quintal, colocaram uma corda em seu pescoço e a enforcaram em uma árvore. Mas não pararam aí. Enterraram seu corpo até o pescoço, deixando apenas a cabeça e a corda expostas, para que quem encontrasse entendesse perfeitamente a mensagem. Um dos filhos de Dona Francisca, José Ricardo, que morava em Governador Valadares, viajou até lá ao saber do desaparecimento da mãe. Encontrou o corpo 3 dias depois. Enlouqueceu na hora. Passou 2 semanas internado em um hospital psiquiátrico. Quando recebeu alta, pegou seus documentos, vendeu tudo o que tinha em Valadares e se mudou para o Rio de Janeiro. Nunca mais pronunciou o nome da mãe. Nunca mais voltou a Minas Gerais. O controle dos Leite sobre a região não era apenas territorial, era político e judicial. Em Governador Valadares, Adécio havia estabelecido um pacto com o capitão Jair Mendonça, oficial responsável pela delegacia regional. O acordo era simples e cínico. Os Leite não cometiam crimes dentro dos limites da cidade de Valadares e, em troca, o capitão não investigava nada que acontecesse nas áreas rurais sob influência da família. Era uma aliança conveniente para ambos os lados. Jair Mendonça recebia propinas generosas e promoções garantidas por influência política dos Leite. A família, por sua vez, operava com impunidade absoluta fora da cidade. Esse arranjo funcionou perfeitamente até 1976, quando um comerciante chamado Galileu Vidal de Oliveira, morador de Valadares, se envolveu em uma disputa comercial com José Leite sobre o fornecimento de gado. Galileu, confiante na proteção que imaginava ter por morar dentro dos limites da cidade, recusou-se a aceitar os termos abusivos propostos por José e ameaçou denunciar a família às autoridades estaduais. José Leite não podia matar Galileu em Valadares sem quebrar o pacto com o capitão Mendonça. A solução foi engenhosamente cruel. Mandou um recado a Galileu propondo uma reunião de reconciliação em Capelinha, território neutro onde poderiam conversar como homens de negócios civilizados e resolver suas diferenças. Galileu, um homem honesto que ainda acreditava na palavra empenhada, aceitou o convite. Dirigiu os 120 quilômetros até Capelinha em uma tarde de setembro. Estacionou seu caminhonete na praça principal e caminhou até o bar onde José o aguardava. Quando Galileu estendeu a mão para o cumprimento, José a apertou firmemente com a mão esquerda. Com a direita, sacou um revólver calibre 38 e disparou a queima-roupa no peito de Galileu. O comerciante cambaleou para trás, os olhos arregalados de choque e incompreensão. Antes que pudesse cair, outros 5 homens que aguardavam no bar sacaram suas armas e abriram fogo. Galileu Vidal de Oliveira levou 36 tiros. Seu corpo foi crivado de balas da cabeça aos pés, transformado em uma massa sanguinolenta e irreconhecível. As testemunhas no bar, cerca de 15 pessoas, todas declararam à polícia que não viram nada. Estavam de costas, tinham ido ao banheiro, não prestaram atenção. O caso foi arquivado 3 meses depois por falta de provas. Os pistoleiros que trabalhavam para os Leite viviam sob constante ameaça, mesmo sendo funcionários leais. Vicente Gonçalves, conhecido como Vicente Magro, havia trabalhado para uma família por quase 10 anos.
participou de pelo menos 20 execuções, incluindo o massacre de uma família inteira em 1978, quando os Leite decidiram tomar uma fazenda cujo dono se recusava a negociar. Vicente era considerado confiável, discreto e eficiente. Mas em 1980 começou a beber demais em botecos de Capelinha e, quando bebia, falava. Nada comprometedor o suficiente para chamar a atenção da polícia, mas o suficiente para deixar Adécio Leite nervoso. Vicente sabe demais e não sabe se calar, comentou Adécio com José durante um jantar na fazenda principal. O problema foi resolvido da maneira típica dos Leite. Vicente foi chamado para um acerto de contas em um bar em Malacacheta. Chegou animado, pensando que receberia pagamento por um serviço recente. Foi recebido com abraços e cerveja gelada. Meia hora depois, quando se levantou para ir ao banheiro, 2 tiros nas costas encerraram sua vida. Seu corpo foi jogado em um dos muitos cemitérios clandestinos que a família mantinha espalhados pela região, covas rasas em lugares ermos da Caatinga onde ninguém se aventurava. A década de 1980 marcou o auge do poder dos Leite e também o início de sua queda. A família controlava dezenas de fazendas, tinha influência política que se estendia até a capital estadual e operava um esquema de mineração ilegal que rendia milhões de cruzeiros mensalmente. Mas o excesso de confiança começou a gerar rachaduras. Em 1983, Ivan Pimenta, um fazendeiro que havia comprado legalmente uma propriedade avaliada em 100 milhões de cruzeiros próxima à Capelinha, recebeu a visita dos 4 irmãos Leite. Foi uma visita formal, quase cordial. Adécio fez a proposta. Queremos comprar sua fazenda. Estamos dispostos a pagar 22 milhões de cruzeiros. Ivan olhou para os 4 homens armados em sua sala de estar. Fez os cálculos mentalmente e entendeu que não havia negociação ali. Era uma execução adiada. Respondeu que precisava pensar. José Leite levantou-se, caminhou até Ivan e colocou a mão pesadamente em seu ombro. Você tem razão. Vou te dar mais tempo. Você tem até amanhã para aceitar nossa oferta. Ou sua viúva aceita na semana que vem. Os 4 riram. Ivan não dormiu naquela noite. No dia seguinte, às 6 da manhã, assinou os papéis. Às 7 da manhã estava a caminho de Belo Horizonte com a esposa e 2 filhos pequenos, jurando nunca mais voltar ao Vale do Mucuri. A rivalidade que finalmente quebraria o império dos Leite começou de maneira quase banal, como começam as grandes tragédias. Joel Moreira Cordeiro, conhecido simplesmente como Jó, era um fazendeiro próspero de Malacacheta, homem de temperamento forte e orgulho desmedido. Tinha uma amante chamada Lourdes, que era herdeira de uma propriedade valiosa, a Fazenda Palmital do Córrego Novo, 500 hectares de terras férteis com nascentes abundantes e pastagens excelentes. Lourdes havia prometido a Jó que ele administraria a fazenda quando ela oficialmente assumisse a herança. O problema era que a fazenda estava arrendada para Toninho Leite, o irmão mais novo e mais explosivo dos 4. Toninho não tinha intenção alguma de sair daquelas terras. Havia feito uma proposta de compra à herdeira, proposta que ela estava considerando aceitar, apesar da pressão de Jó para recusar. A situação se complicou ainda mais quando 3 tios de Lourdes, que também tinham direitos sobre a herança, decidiram intervir. Apareceram em Malacacheta exigindo que a sobrinha rompesse o arrendamento com Toninho e entregasse a administração a eles, os legítimos tutores da propriedade, na ausência do pai falecido. Jó Cordeiro não era homem de meias medidas. Em novembro de 1989, os 3 tios de Lourdes foram encontrados mortos em uma estrada de terra entre Malacacheta e Capelinha. Cada um havia levado 5 tiros certeiros. Execução profissional. As investigações foram pro forma. Todos sabiam quem havia ordenado as mortes, mas provar era outra história. Jó tinha álibi sólido, fornecido por 6 testemunhas que juraram que ele estava em uma festa em Teófilo Otoni na noite dos assassinatos. Com os tios fora do caminho, Jó pressionou Lourdes a romper com Toninho Leite. Ela, apaixonada e manipulada, cedeu.
Mandou um recado formal a Toninho informando que o arrendamento seria cancelado no final do ano. Toninho recebeu a notícia enquanto tomava café na varanda de sua casa. Quebrou a xícara com tanta força que cortou a própria mão. José Seco Neto, primo de Jó e braço direito da família Cordeiro, foi quem entregou pessoalmente o documento de rescisão a Toninho em dezembro de 1989. O encontro aconteceu na rua principal de Malacacheta, em frente ao mercado municipal. Toninho leu o documento, rasgou-o ao meio e jogou os pedaços no chão. "Você e seu primo estão cavando suas próprias covas", disse Toninho, cuspindo aos pés de José Seco. "Vão morrer devagar." José Seco não recuou. Deu um passo à frente, ficando cara a cara com Toninho. "Nós não somos os outros que você está acostumado a pisar. Os Cordeiro não fogem de leite nenhum." A resposta dos Leite foi contratar Albino Ferreira, um pistoleiro experiente que já havia trabalhado para a família em outras ocasiões. Albino era conhecido por ser rápido no gatilho e discreto em suas operações. Recebeu 50 mil cruzeiros pela cabeça de José Seco Neto e mais 20 mil de bonificação se fizesse o serviço parecer assalto. Albino rastreou José Seco por 3 dias, estudando sua rotina, identificando os momentos de vulnerabilidade. Na tarde de 12 de janeiro de 1990, encontrou sua oportunidade. José Seco estava voltando de uma feira em Capelinha, dirigindo sozinho uma caminhonete velha, quando Albino apareceu em uma curva fechada, bloqueando a estrada com seu próprio veículo. José Seco parou. Albino desceu de sua caminhonete e começou a caminhar em direção a ele, a mão direita dentro do paletó onde carregava uma pistola automática. Mas José Seco não era um fazendeiro qualquer, esperando passivamente pela morte. Era um cordeiro. E os cordeiros, ao contrário das dezenas de vítimas anteriores dos Leite, estavam preparados para a guerra. Quando Albino estava a 10 metros da caminhonete, 3 homens surgiram da vegetação ao lado da estrada. Albino nem teve tempo de sacar completamente sua arma. Os Cordeiro abriram fogo simultaneamente. 17 tiros de rifle e espingarda despedaçaram o corpo de Albino antes que ele pudesse apertar o gatilho uma única vez. Seu corpo foi deixado na estrada, uma mensagem clara para os Leite. A guerra havia oficialmente começado, e desta vez, o inimigo atirava de volta. Hamilton Leite, primo dos 4 irmãos e amigo íntimo de Albino desde a infância, ficou pessoalmente encarregado da vingança. Hamilton era um homem metódico, quase obsessivo em seu planejamento. Não queria apenas matar José Seco Neto. Queria destruir toda a família Cordeiro, apagar aquele sobrenome da face da terra, transformar a vingança em um exemplo tão brutal que ninguém mais ousaria desafiar os Leite pelos próximos 100 anos. Durante 3 semanas, Hamilton elaborou o que ele chamava de a lista definitiva. Eram 12 nomes, Jó Cordeiro e José Seco Neto no topo, seguidos por irmãos, primos, cunhados e até 2 adolescentes que tinham o azar de carregar o sobrenome errado. Hamilton contratou 6 homens para a operação. 5 deles eram policiais civis aposentados ou afastados, homens treinados em táticas de invasão e acostumados com violência. O 6º era um capanga local que conhecia bem a geografia da região e as rotinas da família Cordeiro. O plano era simples na superfície, mas diabólico em sua execução. Os 5 ex-policiais se passariam por investigadores da Polícia Civil, investigando o assassinato de Albino Ferreira. Chegariam à fazenda principal dos Cordeiros sob o pretexto oficial, ganhariam confiança, esperariam que a família se reunisse e então eliminariam todos de uma só vez. Era massacre premeditado disfarçado de operação policial. Na manhã de 3 de fevereiro de 1990, os 5 homens chegaram à fazenda Córrego Novo, dirigindo 2 veículos descaracterizados, mas que pareciam viaturas policiais. Bateram à porta principal e foram recebidos por Dona Nicinha, matriarca da família Cordeiro, uma senhora de 54 anos que criara 6 filhos naquela terra e enterrara o marido 10 anos antes. Os homens apresentaram identidades falsas, mas convincentes. Investigadores da Delegacia Estadual de Homicídios explicaram:
enviados de Belo Horizonte para investigar a morte do pistoleiro Albino Ferreira. Dona Nicinha, inocente e cooperativa, convidou-os para entrar. Ofereceu café fresco e queijo de coalho que ela mesma havia preparado naquela manhã. Os 5 homens sentaram-se à mesa rústica da cozinha, comeram o queijo, beberam o café, sorriram e conversaram amenidades enquanto esperavam. Esperavam que os outros membros da família, que estavam trabalhando em diferentes partes da propriedade, retornassem para o almoço. Esperavam que a lista de Hamilton pudesse ser riscada quase completamente em uma única manhã. Enquanto isso, o 6º homem, o capanga local, havia sido enviado para buscar Zé Augusto e Geraldo Augusto, 2 primos que estavam trabalhando em uma propriedade vizinha. A desculpa era que os investigadores precisavam de depoimentos de todos os membros da família presentes na região no dia do assassinato de Albino. Geraldo Augusto desconfiou desde o início. Algo no comportamento do homem que veio buscá-los não estava certo. A maneira como evitava contato visual direto, o nervosismo mal disfarçado, o suor excessivo em uma manhã fresca de fevereiro. Geraldo tinha 34 anos e havia crescido no sertão, onde desconfiar primeiro e perguntar depois era a diferença entre ver o pôr do sol ou alimentar os urubus. Mas não disse nada durante o trajeto. Esperou, observou. Quando chegaram à fazenda principal e entraram na casa, Geraldo viu os 5 homens sentados à mesa, viu as armas mal escondidas sob os paletós, viu o olhar frio e calculista de Fabinho, o líder do grupo, e entendeu instantaneamente o que estava acontecendo. Aqueles não eram investigadores, eram executores. E sua família inteira estava prestes a morrer. Geraldo fez a única coisa que poderia fazer. Virou-se para o homem mais próximo e perguntou em voz alta e clara, alta o suficiente para que todos na casa ouvissem: "Cadê a identificação de vocês? Quero ver a carteira de policial de cada um. Agora." O silêncio que se seguiu durou apenas 2 segundos, mas pareceu uma eternidade. Fabinho entendeu que a farsa havia terminado. Levantou-se da cadeira, sacou uma pistola semiautomática e gritou: "Vamos começar." O que aconteceu nos próximos 4 minutos foi carnificina pura. José Andrade, irmão de Dona Nicinha, tentou correr para a porta da frente. Levou o primeiro tiro de espingarda nas costas quando ainda estava a 3 metros da saída. A força do impacto o jogou contra a parede. O segundo tiro, disparado a menos de 1 metro de distância, arrancou metade de sua coluna vertebral. Núbia Seco Andrade, nora de Dona Nicinha e grávida de 6 meses, começou a gritar. Ajoelhou-se no chão da cozinha, as mãos protegendo a barriga, implorando: "Pelo amor de Deus, estou grávida." 2 dos executores a metralharam simultaneamente. 9 balas perfurando seu corpo. Ela morreu instantaneamente, assim como a criança que carregava. Nassip Seco Andrade, marido de Núbia, conseguiu sair da casa pelos fundos. Correu desesperadamente pelo terreiro, gritando por socorro que nunca viria. Correu talvez 30 metros antes que um tiro de rifle 7.62 acertasse a nuca, explodindo a parte de trás de seu crânio. Seu corpo despencou face primeiro na terra vermelha, um jato de sangue e massa encefálica manchando o chão. José Augusto e sua irmã Eunice, os mais jovens da família, 18 e 16 anos respectivamente, conseguiram se trancar no banheiro dos fundos da casa. José colocou todo o seu peso contra a porta de madeira, as 2 mãos segurando a maçaneta, enquanto Eunice se encolhia no canto, soluçando incontrolavelmente. Ouviram as botas pesadas se aproximando. Ouviram vozes decidindo quem deveria arrombar a porta. José implorou através da madeira: "Somos crianças. Pelo amor de Deus, não fizemos nada." A resposta foi um disparo de escopeta calibre 12 diretamente contra a porta, na altura exata onde as mãos de José seguravam a maçaneta. A explosão de chumbo destruiu ambas as mãos do rapaz, transformando-as em polpa sangrenta. José caiu para trás gritando de dor e choque. A porta, parcialmente destruída, foi chutada.
Fabinho entrou e atirou uma vez no rosto de José Augusto. O tiro apagou o rosto do garoto, transformando-o em uma cratera vermelha irreconhecível. Eunice, coberta pelo sangue do irmão, desmaiou antes que pudessem atirar nela também. Os executores a deixaram inconsciente no banheiro, presumindo-a morta. O último alvo era José Augusto Seco Neto, o Zé Cestinho, 18 anos, primo de José Augusto e filho de José Seco Neto. Era um menino que um dia, 3 anos antes, havia respondido com insolência a Toninho Leite durante uma discussão na feira de Malacacheta. Toninho nunca esqueceu. O nome de Zé Cestinho estava circulado em vermelho na lista de Hamilton. Queriam que ele sofresse mais que os outros. Encontraram o garoto escondido atrás de um tanque de água no quintal. Ele não implorou, não chorou. Apenas ficou parado, olhando para os homens que vinham matá-lo com uma expressão de resignação e ódio. Fabinho atirou primeiro, acertando o ombro esquerdo. Zé Cestinho caiu de joelhos. Os outros 4 executores se aproximaram e dispararam em sequência, cada um esvaziando seus pentes no rosto do garoto. 18 tiros. O rosto de José Augusto Seco Neto deixou de existir. Restou apenas uma massa informe de carne, osso estilhaçado e sangue. Os 6 homens deixaram a fazenda às 11h47 daquela manhã. 7 pessoas haviam sido assassinadas. 3 conseguiram sobreviver por puro acaso. Eunice, que desmaiou e foi dada como morta. Geraldo Augusto, que conseguiu escapar pela janela da cozinha no início do tiroteio e correu pelos pastos até desaparecer na mata. E Dona Nicinha, que no pânico inicial se escondeu dentro de um armário de roupas e ficou ali, em silêncio absoluto, ouvindo sua família ser massacrada ao seu redor. A notícia do massacre de Malacacheta espalhou-se pelo Vale do Mucuri como um vendaval. Não pela violência em si, afinal, assassinatos eram comuns naquela região, mas pela brutalidade, pela frieza calculada, pela eliminação sistemática de uma família inteira, incluindo uma mulher grávida e adolescentes. Pela primeira vez em décadas, a população local não apenas temia os Leite, mas começava a odiá-los abertamente. Jó Cordeiro, que estava em Teófilo Otoni quando recebeu a notícia, enlouqueceu de dor e raiva. Perdeu 7 parentes em uma única manhã. Jurou vingança imediata e brutal. Os cordeiros que sobreviveram se reagruparam. Jó, seus 2 irmãos, 4 primos e 5 sobrinhos mais velhos. 13 homens armados e furiosos, dispostos a iniciar uma guerra que poderia durar gerações. Mas sabiam que enfrentar os Leite diretamente em seu território seria suicídio. Os Leite tinham mais homens, mais armas, mais dinheiro e o apoio tácito das autoridades locais. A estratégia dos cordeiros seria diferente. Guerrilha, emboscadas, paciência e, acima de tudo, expor os Leite nacionalmente, quebrar a proteção política que os mantinha intocáveis. Toninho Leite, o alvo primário, morreu em 17 de março de 1990, apenas 6 semanas após o massacre de Malacacheta. Estava dirigindo sozinho em uma estrada de terra entre Capelinha e Malacacheta, confiante demais ou estúpido demais para imaginar que os cordeiros ousariam retaliar tão rapidamente. A emboscada foi perfeita. 4 homens escondidos em posições elevadas nas laterais da estrada, armados com rifles de caça e uma metralhadora AK-47 que Jó havia comprado no Mercado Negro em Governador Valadares. Quando a caminhonete de Toninho passou, os cordeiros abriram fogo simultaneamente de ambos os lados. 40 tiros perfuraram o veículo em menos de 10 segundos. Toninho morreu instantaneamente, o corpo crivado de balas, o rosto destruído, os braços quase arrancados pela força dos impactos. Os cordeiros não pararam para confirmar a morte. Desapareceram na mata como fantasmas. O corpo de Toninho foi encontrado 3 horas depois por um caminhoneiro. As autoridades tentaram investigar, mas não havia testemunhas.
Os Leite restantes, José, Adécio e Alírio, ficaram chocados. Não pela morte em si, afinal, viviam em um mundo onde a morte violenta era moeda corrente, mas pela audácia, pela eficiência, pela mensagem. Os cordeiros não estavam fugindo, estavam caçando. Enquanto planejavam sua vingança contra os cordeiros, os 3 irmãos Leite restantes enfrentavam um problema maior e mais insidioso. Os cordeiros haviam iniciado uma campanha de cartas, centenas de cartas manuscritas detalhando cada crime cometido pelos Leite nas últimas 3 décadas. Nomes de vítimas, datas, locais, métodos. Algumas cartas incluíam até fotografias de cemitérios clandestinos que os cordeiros haviam descoberto. Essas cartas foram enviadas para jornais de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Foram enviadas para deputados estaduais e federais. Foram enviadas para o Ministério Público e, crucialmente, uma carta foi enviada diretamente ao presidente da República, Fernando Collor de Mello. A carta ao presidente era um documento de 23 páginas, meticulosamente documentado, incluindo nomes, datas e até mesmo o envolvimento de autoridades locais na proteção da família Leite. O presidente, recém-empossado e tentando construir uma imagem de combate à impunidade, não podia ignorar. Ordenou que o ministro da Justiça, Bernardo Cabral, enviasse uma força-tarefa ao Vale do Mucuri para investigar as acusações. A chegada da Polícia Federal em Capelinha em junho de 1990 foi um terremoto político. Pela primeira vez, os Leite não tinham controle sobre os investigadores. Não podiam subornar, não podiam ameaçar. Os agentes federais vieram preparados com mandados de busca e apreensão assinados por um juiz de Brasília, fora do alcance da influência local dos Leite. Revistaram fazendas, interrogaram trabalhadores, exumaram corpos de 3 cemitérios clandestinos descobertos com a ajuda de informantes que finalmente se sentiam seguros para falar. Em um desses cemitérios, na fazenda Boqueirão, encontraram os restos mortais de Humberto e Elvésio Cordeiro, 2 primos de Jó, que haviam desaparecido misteriosamente 3 meses após o massacre de Malacacheta. Haviam sido sequestrados, torturados e executados. José Leite foi preso em 18 de agosto de 1990, enquanto tentava embarcar em um voo para o Paraguai no aeroporto de Confins. Carregava $200 mil em espécie e documentos falsos. Adécio foi capturado 2 semanas depois, em uma operação mais dramática. Havia se escondido em uma casa de praia isolada em Salinópolis, no Pará, acreditando estar fora do alcance das autoridades. A Polícia Federal cercou a casa ao amanhecer. Adécio tentou fugir pelos fundos, mas foi interceptado na praia. Alírio, o mais violento e paranoico dos irmãos, conseguiu evitar a captura por quase 9 anos. Viveu escondido em fazendas remotas, mudando de lugar a cada poucas semanas, sempre com 4 ou 5 capangas armados. Foi finalmente preso em 1999, em uma operação que envolveu helicópteros e mais de 40 agentes federais. Os julgamentos foram longos e politicamente carregados. Adécio Leite, o cérebro da família, foi condenado a 127 anos de prisão por envolvimento direto em 18 assassinatos e cumplicidade em dezenas de outros. José Leite recebeu sentença de 104 anos. Alírio, com o histórico mais violento, foi condenado a 126 anos, mas prisão não significava fim. Adécio, mesmo atrás das grades, continuou administrando seus negócios, pagava bem os carcereiros, tinha telefone celular contrabandeado, recebia visitas especiais, continuava dando ordens. Em 2005, convenceu 2 guardas a levá-lo para fora da prisão, sob o pretexto de fazer uma ligação urgente sobre negócios em uma casa próxima. Era mentira, obviamente. Assim que chegaram à casa, Adécio desarmou um dos guardas, nocauteou o outro e fugiu em um carro que estava estrategicamente estacionado ali. A fuga foi planejada com meses de antecedência. Adécio dirigiu 1.800 quilômetros até uma fazenda isolada no sul do Pará, que ainda estava registrada em nome de um primo distante. Ficou escondido lá por 6 meses, acreditando que poderia recomeçar, que poderia reconstruir o império da família longe dos olhos das autoridades.
Mas a Polícia Federal não desistiu. Usaram escutas telefônicas, rastreamento de movimentações financeiras e até imagens de satélite para localizar a fazenda. Em novembro de 2005, uma operação envolvendo 60 agentes e 2 helicópteros cercou a propriedade. Adécio, sua esposa e 3 capangas foram presos sem resistência. Ele foi levado de volta para a prisão, desta vez para uma penitenciária federal de segurança máxima, onde permaneceria em regime fechado até 2013. Adécio foi libertado em 2013 alegando problemas graves de saúde. Tinha 78 anos, estava cego de um olho, sofria de diabetes avançada e andava com dificuldade. As autoridades, acreditando que ele não representava mais perigo, concederam prisão domiciliar. Adécio voltou para Capelinha, para uma casa modesta nos arredores da cidade. Manteve baixo perfil por 7 anos. Não se envolveu em crimes, não ameaçou ninguém. Parecia, finalmente, um velho inofensivo pagando pelos pecados de sua juventude violenta. Mas em 13 de abril de 2020, a violência o encontrou uma última vez. Adécio Leite entrou em uma barbearia no centro de Capelinha para cortar o cabelo e fazer a barba. Era uma tarde de segunda-feira, quente e ensolarada. A barbearia estava vazia exceto pelo barbeiro e um homem jovem que esperava sua vez, sentado em uma cadeira próxima à porta. Ninguém prestou muita atenção quando o homem levantou-se e caminhou até Adécio, que estava sentado na cadeira de barbear com o rosto coberto de espuma. Ninguém percebeu quando o homem sacou um revólver calibre 38. O primeiro tiro acertou Adécio no peito. O velho, movido por instintos de sobrevivência que décadas de violência haviam gravado em seu DNA, jogou-se da cadeira e tentou sacar uma pistola pequena que carregava no tornozelo. Mesmo aos 85 anos, cego de um olho e fraco, seu primeiro instinto foi revidar. Mas o segundo tiro acertou sua garganta. Adécio Leite caiu no chão da barbearia, afogando-se no próprio sangue, a pistola ainda na mão. Morreu 30 segundos depois, sozinho, rodeado pelo cheiro de espuma de barbear e sangue. O assassino saiu calmamente da barbearia e desapareceu em uma motocicleta que o aguardava. Nunca foi identificado, nunca foi capturado. A investigação apontou para 3 possibilidades: vingança de algum sobrevivente das dezenas de famílias que os Leite haviam destruído, acerto de contas com inimigos antigos que finalmente encontraram coragem com a idade avançada de Adécio, ou eliminação ordenada por membros mais jovens da própria família Leite, querendo apagar as últimas conexões com o passado criminoso e reconstruir uma reputação limpa. José Leite morreu na prisão em 2007 de câncer no pâncreas. Alírio foi libertado em 2018 por bom comportamento, tendo cumprido 19 anos de uma sentença de 126 anos. Vive hoje em Governador Valadares, em um apartamento pequeno, sobrevivendo com uma pensão mínima. Raramente sai de casa. Quando sai, olha constantemente por cima do ombro, esperando a bala que sabe que eventualmente virá. Os cordeiros que sobreviveram ao massacre de Malacacheta reconstruíram suas vidas longe de Minas Gerais. Jó Cordeiro mudou-se para Rondônia, onde comprou uma pequena fazenda de gado. Morreu em 2015, aos 73 anos, de causas naturais. Eunice, a menina que sobreviveu desmaiada no banheiro enquanto sua família era massacrada, mudou-se para Curitiba. Tornou-se professora de ensino fundamental. Casou-se, teve 3 filhos. Nunca voltou a Minas Gerais. Nunca contou aos filhos sobre o dia em que sua família foi exterminada. Geraldo Augusto, que escapou pela janela da cozinha, mudou-se para Rondônia também. Trabalha como técnico agrícola. Às vezes, em noites de insônia, ainda ouve os tiros. Ainda vê os rostos dos primos mortos. Ainda sente a culpa de ter sobrevivido quando tantos outros não tiveram a mesma sorte. A região do Vale do Mucuri carrega até hoje as cicatrizes da família Leite. Estima-se que entre 1954 e 1990, os Leite e seus capangas foram direta ou indiretamente responsáveis por pelo menos 127 assassinatos documentados.
O número real, incluindo desaparecimentos e corpos nunca encontrados, provavelmente ultrapassa 200. Dezenas de propriedades foram tomadas à força. Centenas de famílias foram deslocadas, obrigadas a abandonar terras ancestrais e recomeçar em lugares distantes. O desenvolvimento econômico da região foi atrasado em décadas por causa do clima de terror que impedia investimentos e afastava comerciantes. Em 2018, a Universidade Federal de Minas Gerais realizou um estudo sobre o impacto socioeconômico da violência rural na região. O relatório concluiu que municípios como Malacaxeta e Capelinha poderiam ter tido seu PIB per capita 40% maior se não fosse pela violência endêmica das décadas de 1960 a 1990. As fazendas que os Leite tomaram à força foram eventualmente recuperadas pelo Estado e devolvidas aos herdeiros legítimos ou leiloadas. Muitas permanecem abandonadas até hoje, porque ninguém quer comprar terras manchadas com tanto sangue. Em 2022, um jornalista de Belo Horizonte viajou até Capelinha para fazer uma matéria especial sobre os 32 anos do massacre de Malacaxeta. Entrevistou moradores antigos, autoridades locais, alguns poucos sobreviventes que aceitaram falar sob condição de anonimato. Uma frase de um fazendeiro de 78 anos resumiu perfeitamente o legado dos Leite. Eles eram o demônio vestido de gente. Levaram décadas para construir um império de sangue e medo. Bastaram alguns anos para tudo desmoronar. Mas as feridas que abriram nunca vão cicatrizar completamente. Tem gente aqui que ainda não dorme direito, esperando ouvir o barulho de botas no terreiro e tiros quebrando a madrugada. No cemitério municipal de Malacaxeta, há um mausoléu simples onde estão enterradas as 7 vítimas do massacre de 1990. Uma placa de bronze, instalada pelos cordeiros sobreviventes, traz uma inscrição que ecoa pelas décadas. Aqui jazem os que morreram por desafiar a injustiça. Que sua coragem nunca seja esquecida e que sua morte não tenha sido em vão. A cada ano, no dia 3 de fevereiro, alguns descendentes dos cordeiros fazem a longa viagem de volta a Malacaxeta para deixar flores no túmulo. Não muitos, a maioria prefere não voltar. Preferem deixar o passado enterrado com os mortos. O sobrenome Leite ainda existe na região do Vale do Mucuri, netos e bisnetos dos irmãos criminosos. Alguns mudaram de nome legalmente, tentando escapar do estigma. Outros abraçaram a infâmia, usando o sobrenome como escudo e ameaça velada. Mas o tempo dos Leite acabou. O Brasil mudou. A impunidade que os protegeu por décadas evaporou com a modernização do sistema judicial. As estradas que conectaram o sertão às grandes cidades trouxeram não apenas desenvolvimento, mas também vigilância. A era dos coronéis rurais que governavam seus feudos através do cano de um rifle terminou, não com um estrondo dramático, mas com um murmúrio lento e inevitável da lei finalmente alcançando os lugares mais remotos. A história da família Leite é a história de um Brasil que não deveria mais existir, mas que de muitas formas ainda persiste nas sombras, nos lugares onde a lei é fraca e a violência resolve disputas que deveriam ser resolvidas em tribunais. É a história de homens que se acreditavam deuses em seus pequenos reinos, que pensavam estar acima de qualquer julgamento, que construíram impérios sobre pilhas de cadáveres e descobriram tarde demais que todo império, não importa quão terrível, eventualmente desmorona. E quando desmorona, não resta nada além de ruínas, trauma e a lembrança amarga de todo o sangue derramado por terras que agora ninguém quer.